Olá, este é o devocional da Igreja Presbiteriana da Lapa, Fé, Esperança e Amor. Eu quero ler com você no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus é o nosso maior exemplo na área da oração. Mesmo tendo uma agenda extremamente cheia durante o dia, visitando aldeias, vilas, conversando com as multidões, operando sinais e maravilhas no meio do povo, tendo momentos a sós com os seus discípulos, todos os dias, ao cair da tarde, o Senhor Jesus se retirava para lugares solitários para estar na presença do Pai em oração. E esse momento a sós com o Pai muitas vezes ia até alta madrugada. Quantos lugares nós encontramos registrado que Jesus estava a sós orando com o Pai durante a madrugada? Jesus é o nosso maior exemplo de que realmente devemos investir tempo em oração. Jamais devemos usar a expressão estou gastando tempo em oração. Todo o tempo que você passa em oração, você está investindo, tendo um momento de comunhão com o Pai. E nesse versículo em particular, no capítulo 11, quando ele terminou de orar mais uma vez, os seus discípulos estavam observando. Aliás, Jesus utilizava uma metodologia no discipulado muito interessante. Muitas vezes ele dizia aos seus discípulos: observem como eu faço. Outras vezes o Senhor Jesus os convidava para estar junto. Até que mais adiante o Senhor Jesus dará a ordem: agora vocês devem ir e façam tudo aquilo que eu já ensinei vocês. Eu posso já te adiantar que os apóstolos aprenderam sim com o Mestre o valor da oração. Você encontra ali nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, que também tem como autor humano o médico Lucas, a igreja reunida em oração, os apóstolos aguardando o cumprimento da descida do Espírito Santo em oração. Ou seja, eles aprenderam com Jesus. Jesus é o nosso maior alvo de oração. E aqui, um dos seus discípulos lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar. E aí nós lembramos da oração do Pai Nosso. Temos registrado aqui na sequência do capítulo 11 de Lucas, mas também temos no Evangelho de Mateus. A oração do Pai Nosso, que muitos de nós conhecemos como a oração dominical, é uma oração modelo. Não há nenhum problema em orarmos a oração do Pai Nosso. O que nós precisamos fazer sempre é, de fato, orarmos com o Pai Nosso. Mas na oração do Pai Nosso, nós encontramos uma estrutura do que deve conter na minha e na sua oração. Exaltação, adoração, petição. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que esquecemos de utilizar a oração para um tempo de exaltação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois é que ele vai falar do pão, depois ele vai fazer o pedido de perdão, depois ele vai pedir para que o Senhor nos livre de todo mal. E terminará dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta oração, então, ela é um modelo para as nossas orações diante do Pai. Jesus está ensinando os seus discípulos e está ensinando a cada um de nós também. Quero te fazer uma pergunta. Você tem investido tempo na sua vida de oração com Deus? É bem verdade que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8 está escrito assim: nós não sabemos orar como convém. E Tiago, escrevendo na sua carta, diz que não sabemos pedir. Pedimos mal, pedimos para nos esbanjar. Então, Jesus está nos ensinando que devemos orar ao Pai, submetendo-se à sua vontade, glorificando o seu nome, na certeza de que Ele é o nosso Deus provedor, Ele é o nosso Deus protetor. Jesus é o nosso maior exemplo na vida de oração. O apóstolo Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, na sua primeira carta, versículo 17, um versículo curtinho, está escrito assim: orai sem cessar. Nós não podemos dar nenhuma desculpa que não temos tempo para orar.
Não existe uma regra, um horário. Alguns preferem orar logo ao amanhecer, outros oram ao meio-dia, à tarde, à noite, de madrugada. O importante é você investir tempo, sempre esteja em espírito de oração diante do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. E o discípulo pediu e nós também podemos pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.